fácil. Olha aqui essa curva, pessoal. Essa é uma curva típica, tá, de retenção de água. Olha o que eu tenho aqui em cima, solo saturado, olha. Esse solo aqui, essa curva é de um solo que mais de 50% do volume do solo, tá, é preenchido por água. Quando esse solo é saturado, eu coleto a amostra dele e saturo ela, eu vou determinar que aquele volume de solo com água, a água ocupa mais da metade do volume, ó, mais de 50% do volume do solo saturado é água. À medida que a água vai drenando, que o solo vai secando, vai diminuindo. Ó, eu atinjo a capacidade de campo, pessoal, eu atinjo a capacidade de campo, que é o quê? Quando a água para de drenar, quando aquela água em excesso para de escoar, diminui a velocidade de escoamento, ela começa a parar de ir para a profundidade, eu atinjo a capacidade de campo. Olha só, na capacidade de campo eu tenho agora 40% do volume do solo ocupado por água. Entenderam? Da saturação para a capacidade de campo eu perdi 10% do volume de água que o solo pode reter, pode armazenar, né? Mas eu só digo que a água disponível para a planta está aqui, ó, nessa faixa. Por quê? Porque essa água que está aqui, ó, entre capacidade de campo e saturação, ela fica retida por pouquíssimo... Aliás, ela não fica retida no solo, tá? E ela fica no solo pouco tempo, porque ela drena rápido. É o excesso que escoa com facilidade. Então, quando o solo atingiu capacidade de campo, eu tenho 40% do volume do solo ocupado por água, tá? Que vai dar uma tensão aproximadamente de 10 kPa. Para os nossos solos no Brasil em geral, valores estimados, tá? A capacidade de campo varia entre 6 a 33 kPa, ou seja, menos 6 a menos 33 kPa. Para a maioria dos solos, tem solos que esses valores variam, nós vamos entender o porquê lá na frente que isso varia conforme o solo, mas em geral, assume-se que entre 6, 10, 33, menos 6, menos 10, menos 33 kPa eu atinjo a capacidade de campo. Ou seja, é a força que é capaz de reter a água no solo e parar com a percolação de água no solo. Então, para esse solo aqui, a capacidade de campo, quando foi atingida, quando ele parou de perder água em profundidade, ele ainda tem 40% do seu volume ocupado por água. Tá? Quer dizer que em um metro cúbico de solo, eu ainda tenho 400 litros de água quando ele está na capacidade de campo. E aí vai secando, 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 até atingir o ponto de murcha permanente, que está, para a maioria dos solos, entre menos 1000, tá? Entre menos 1000 e menos 15.000 kPa, tá? Nessa faixa, entre menos 1000 e menos 15.000 kPa. Tem alguns que chegam a menos 30.000 kPa, tá? Mas nessa faixa de menos... O valor que a gente sempre usa é menos 15.000 kPa, ou seja, menos 15 megapascal. Tá? 15 megapascal, menos 15 megapascal. Esse é o valor que a água está retida aproximadamente para a maioria dos solos, lá no ponto de murcha permanente. A força que retém a água é uma força de aproximadamente menos 15.000 kPa ou menos 15 megapascal. Tá? Então, quando esse solo aqui atingiu o ponto de murcha permanente, olha a quantidade de água que eu tenho agora. Só 10%. Quer dizer, o solo atingiu o ponto de murcha, a planta não consegue mais absorver a água do solo. Mas ainda assim existe 10% de água no solo. Ainda existe água retida. Então, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, vai de 10% a 40%. 40 menos 10 quer dizer que eu tenho 30% do volume desse solo com água disponível para a planta. Mas lembrem, tá? Que eu nunca posso deixar o solo atingir o ponto de murcha. Por quê? Porque quando chega aqui a planta vai morrer. Então, eu tenho que usar aquele artifício da umidade crítica para fazer o quê? Com que a
água do solo não diminua até atingir o ponto de murcha, onde a planta não vai conseguir mais absorver água. Então eu tenho que ter um ponto intermediário aqui, que eu vou chamar de umidade crítica. E aí eu vou ver que à medida que eu estabeleço essa umidade crítica, que varia, os valores são tabelados, tá? São tabelados, eu consigo esses valores nos livros, tá? Esse valor é em relação à quantidade de água que existe disponível aqui entre o ponto de murcha e a capacidade de campo. Nesse solo, a quantidade de água disponível, que nós chamamos de CAD, CAD, quantidade ou capacidade de água disponível, CAD, CAD, capacidade de água disponível, é o valor entre o ponto de murcha e a capacidade de campo. Nesse caso desse solo, o valor é 40% menos 10%, então 30%. O valor da CAD desse solo é de 30%. Mas isso, eu não posso deixar que esse solo perca 30% da água que contém nele para atingir o ponto de murcha permanente, tá? Quando chega aqui, a planta não absorve mais água, ela vai morrer. Então, eu vou ter que lançar aqui agora um negócio, ó, aqui é a capacidade de campo, aqui é o ponto de murcha permanente, e eu vou ter que lançar um negócio chamado umidade crítica, que é o quê? Tá aqui, ó. Essa é a quantidade, ó, umidade. Oh meu Deus, vamos voltar. Não coloquei. Isso aqui, ó, é a umidade crítica. Quer dizer o quê? Que o solo, para aquela determinada planta, a quantidade de água só pode chegar até aqui. Se diminuir disso daqui, a tensão vai aumentar e a planta não vai mais absorver, mesmo sem atingir o ponto de murcha permanente desse solo. Quer dizer o quê? Que a planta que eu estou cultivando aqui em cima, ela só pode ficar sob condição de estresse até aqui. A partir daqui, ela morre antes de chegar aqui. A partir daqui, ela morre. Quer dizer o quê? Quando atingiu essa quantidade de água, que está aproximadamente em torno de 13% do volume, né, desse solo com água, ou seja, quando esse solo foi secando, estou medindo a umidade lá no campo, estou acompanhando, secando, chega num ponto que eu tenho 13% de umidade no solo, ou seja, 13% do volume do solo é ocupado por água. Opa, é a hora de eu fazer irrigação, porque ele pode chegar até 10% para atingir o ponto de murcha, 10% de umidade, mas em 10% a minha planta já vai ter morrido. Não precisou atingir o ponto de murcha, ela morreu antes. Por quê? Porque ela é mais sensível. Se fosse uma planta muito sensível à falta d'água, a umidade crítica estaria aqui, ó. Então, a quantidade de água que ia ter disponível para essa planta era muito pequena, só 10%. Entre 30% e 40% seria a água disponível para essa planta. Quer dizer o quê? Que o solo ia secar um pouquinho, já ia atingir o ponto da umidade crítica e ia ter que botar água. Isso então, pessoal, essa umidade crítica varia conforme a cultura, conforme o tipo de planta. Plantas mais tolerantes, que aguentam mais condição de seca, essa umidade crítica está aqui mais próxima do ponto de murcha. Plantas menos tolerantes, que não suportam seca, essa umidade crítica está aqui mais perto da capacidade de campo. Tá? E essa quantidade de água que eu tenho entre a umidade crítica e a capacidade de campo eu chamo de CAD, que é a capacidade de água disponível para a planta. É essa água aqui, essa quantidade que vai dar aqui aproximadamente 27% do volume, né, desse solo com água, ou seja, 27% de umidade nesse solo é a quantidade de água que eu tenho disponível para essa determinada planta nessa condição aqui. Quer dizer o quê? Que quando esse solo atingir 27% de umidade, eu tenho que fazer irrigação, tá? Eu tenho que irrigar. É isso, para isso que me serve essa curva. Eu acabei de determinar, ó, a hora que eu tenho que jogar a água no solo, tá? Usando o quê? Determinação da capacidade de campo, do ponto de murcha permanente, da umidade crítica. Eu vou achar isso aqui, ó. A CAD, a capacidade de água disponível para minha cultura. E o valor dessa CAD varia em função dessa quantidade aqui. Tem plantas que eu uso um parâmetro que adimensional, por exemplo, 0,2, uma cultura que não pode ficar sem água. Quer dizer o quê? 0,2 é 20%. Quer dizer o quê?
Se o ponto de murcha, entre o ponto de murcha e a capacidade de campo, eu tenho 30% do volume do solo preenchido com água, eu vou poder utilizar como água disponível só 20% disso. Quer dizer o quê? 20% dessa distância aqui, ó, tá? 20%. Então eu teria que fazer aqui, dividir isso aqui em 5 partes iguais, eu ia ter uma CAD aqui em cima. Quer dizer o quê? Esse solo secasse um pouquinho, tá? Um pouquinho, eu já ia ter que pôr água de novo. E isso varia em função do tipo da planta, da tolerância à falta d'água, tá? Mas a CAD é isso aqui, ó, essa capacidade de água disponível para a planta, tá? Entre a umidade crítica e a capacidade de campo, tá? É essa água aqui que a minha planta tem para absorver. Quando chega aqui, eu tenho que repor. Secou, 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 atingiu aqui o limite da CAD, o limite da umidade crítica, eu tenho que repor. Não posso deixar atingir o ponto de murcho, tá? Porque quando chega aqui a planta vai morrer. Eu não posso deixar a planta morrer. Eu não posso ter problemas de produtividade. Então eu tenho que botar água antes. Quando? Quando atingir a umidade crítica. E está aqui, para isso que serve a curva de retenção. Cada solo, cada tipo de solo, cada local no solo tem uma curva própria. Mas à medida que você faz a amostragem, é como a amostra de solo para determinação de fertilidade. Você faz uma média daquela área, você faz várias amostras e aí você compõe uma curva média que represente todas as amostras que você coletou e você tem uma curva que representa toda a tua área irrigada, tá? É a maneira de você errar menos. Se existem manchas de solo muito discrepantes dentro da tua área, muito diferentes, tipos de solo muito diferentes, você tem que fazer uma curva para cada tipo de solo e realizar um tipo de irrigação para cada tipo de solo desse. Tá? O seu sistema de irrigação é o mesmo, mas a quantidade de água e o tempo que tu vai deixar molhando e o tempo que você vai ter que fazer de novo a irrigação, né, que a gente chama de turno de rega, é diferente para um solo e para o outro. Então, dentro de uma mesma área com solos muito diferentes, você vai ter manejo de irrigação diferente. Pode ser usando o mesmo sistema, mas o manejo tem que ser diferente. E isso complica pra caramba, tá? Dependendo do sistema que você usa, por exemplo, um pivô, né? À medida que o pivô passa sobre uma área, você tem que mudar o manejo e ele sai daquela área, você muda de novo para mudar a vazão que tu está aplicando, o tempo que ele está rodando sobre a área, tá? Uma série de coisas. A quantidade de água, o tempo que você aplica o tempo que existe entre uma aplicação, tudo muda, tá? Mas em geral, você tem que conseguir uma curva que represente a sua área, tá? Que bom que tenha uma curva representativa de toda a tua área. Se a área for muito diferente, você vai ter 2, 3 curvas e para cada local desse, você vai ter um manejo diferente. Então essa é a curva típica, tá? Tá aí, nós vimos ela, né? Essa curva aqui, ó. Aqui, ó, esse desenho aqui que eu fiz é o quê? Imaginem você que agora, ó, aqui não dá para mexer, mas a umidade crítica estaria aqui em cima, ó. Se a cultura não for tolerante à falta d'água, for suscetível à falta d'água, a umidade crítica pode estar aqui em cima. Nesse caso está aqui embaixo, mas ela pode ficar aqui em cima. Quer dizer o quê? Que quando o solo perder entre 40% e 30% do seu volume de água, perder 10% só do volume que existe disponível para a planta, eu tenho que fazer irrigação de novo. Quer dizer o quê? Que eu tenho que irrigar mais vezes, entendeu? E eu tenho que aplicar menos água por vez. Porque se eu jogar muita água aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o solo lá para saturação. Ele vai passar da umidade da capacidade de campo. Ele vai ficar entre capacidade de campo e saturação. Se eu jogar muita água, eu vou estar perdendo água. Se eu jogar além da capacidade de campo, eu vou estar queimando dinheiro, vou estar jogando água em excesso. Eu vou estar prejudicando as raízes, eu vou estar fazendo a lixiviação de fertilizantes na área, eu vou estar gastando energia ou combustível, mão de obra, o que seja à toa, vou estar promovendo muitas vezes o escoamento superficial sobre a área, vou estar podendo causar pequenas erosões, aberturas de sulcos, uma série de coisas. Então a água na irrigação sempre
entre capacidade de campo e umidade crítica, que aí é onde eu tenho a condição ideal para aquela planta. Ela não vai ter problema com falta d'água e nem problema com excesso de água. E eu vou estar otimizando o uso do meu sistema de irrigação, desde o equipamento, dos funcionários, da energia, do combustível, do adubo, tudo. Eu otimizo o uso desse sistema.